Muito bem, seja muito bem-vindo ao Liberdade de Expressão, que neste sábado houve e entrevista o empresário Jorge Ronaldo Pool, ele que é presidente do Cindy Lojas. Teremos aqui um bate-papo muito amplo, muito intenso, falando sobre os interesses do comércio varejista. Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao Liberdade de Expressão. Obrigado, Carlos. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente na Rádio Líder, essa rádio que divulga tudo que é importante e de bom na nossa região. Estar aqui junto com o Carlos Ferrari, um amigo de longa data, é uma satisfação muito grande e vamos conversar aqui sobre o comércio varejista de toda a região do meio-oeste de Santa Catarina. Agora, Jorge, só para que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse exato momento tenham uma maior amplitude, né, do seu currículo. A gente conversava aqui nos bastidores antes da gente começar essa nossa entrevista. Você falava aí que você tem várias incumbências em várias entidades do estado de Santa Catarina. Traz para a gente um pouco desse seu perfil aí. Hoje a gente está como presidente do Cindy Lojas, fomos reeleitos agora no mês de dezembro, então para os próximos 4 anos estamos à frente do sindicato, junto com uma pleia de empresários do varejo de toda a região do meio-oeste. Haja visto que o Cindy Lojas ele tem abrangência de todos os municípios da AMOC, né? Então não se restringe só a Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, mas aos demais municípios da nossa região. Também, novamente, com muita satisfação, faço parte da diretoria da CDL de Joaçaba, como diretor financeiro. Em função do Cindy Lojas, também a gente faz parte do Conselho Estadual do SENAC, que faz parte do Sistema FEComércio, e também estamos até o mês de agosto desse ano no Conselho Nacional do SENAC, dentro do projeto da Confederação Nacional do Comércio. Isso faz com que a gente possa estar presente e trazendo ações de todo o sistema CNC, FEComércio, para a nossa região. Também, atualmente, estou na presidência do Conselho Fiscal da Federação do Comércio de Santa Catarina. Essas entidades diretamente ligadas ao comércio aqui da nossa região. Muito bem, isso mostra a versatilidade, né, do Jorge, um empresário que, inclusive, é do ramo contábil. A empresa Mocaplan, da qual ele é sócio proprietário, completou recentemente 52 anos de atividades. Então é uma agenda bastante atribulada, muito complexa, porém o Jorge tem uma atuação muito grande no comércio varejista há muitos anos. Inclusive já teve participação também na CDL, já foi presidente, né, da entidade. E sabe mais do que ninguém dos desafios que esperam o comércio varejista nesse ano de 2026, sobretudo. Jorge, só explica um pouco para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte aqui do programa, contextualiza um pouco mais o que é o Cindy Lojas. Carlos, sindicato sempre dá um certo arrepio para o empresário, né? Houve toda uma descaracterização da importância que o sindicato, tanto patronal como laboral, tem em relação à economia e principalmente na relação capital e trabalho, na relação patrão e empregado. Os sindicatos, eles têm o compromisso, primeiro, da sua finalidade, estar junto com o empresário, no caso do Cindy Lojas, na relação com os colaboradores, com os trabalhadores, no sentido de defesa da classe empresarial, principalmente nas negociações coletivas. O grande instrumento de trabalho dos sindicatos, seja ele laboral, seja ele patronal, é a negociação que acontece uma vez por ano, normalmente, onde se procura criar condições melhores para o trabalhador dentro de uma regulação a partir da legislação federal. Então, desde a questão de funcionamento do comércio, a questão de piso salarial, tudo isso é regulado
pelas convenções coletivas, que são acordos entre patrão e empregado, que têm, inclusive, força de lei. Aquilo que é acordado entre o sindicato patronal e o sindicato laboral tem força de lei e vale como se fosse uma legislação federal. Ou seja, cada um defende os seus interesses, né, Jorge? Exato. Por isso, é uma negociação. Não é no sentido de um ganhar do outro. É no sentido de haver uma negociação que beneficie o trabalhador e que também beneficie o empregador. Nós aqui temos a nossa database da nossa região, que negociamos com o Sindicato dos Empregados no Comércio. É o mês de julho, onde a gente define o piso salarial, onde a gente define a questão de horas extras, onde a gente define a questão do trabalho em feriados, trabalho em domingos. Então, toda a regulação complementar aquilo que está na lei seca da CLT e outras regulamentações federais, a gente negocia nas convenções coletivas. Tem uma discussão, Ferrari, que as pessoas confundem um pouco a questão do horário de funcionamento do comércio, né? Uma coisa é o município, e agora Hervaldo S., no final do ano retrasado, também tem a legislação de horário livre, que não tinha, né? Então, o município diz, o comércio tem horário livre. Isso é uma coisa. Agora, o uso da mão de obra nesse horário não é o município que regula. Isso é a lei federal e isso a gente pode negociar e acertar entre sindicato patronal e sindicato laboral. E a gente tem feito isso. A gente sabe que algumas têm, principalmente os leigos, mas como é que loja tal funciona sábado, domingo e a outra loja menor não funciona? Não pode funcionar. É que existem acordos direto entre empresas e o sindicato laboral, aonde permite aí, mediante, claro, algumas vantagens ao trabalhador e a permissão de uso da mão de obra. Abrir, pode abrir. Se só for o proprietário da empresa, da loja, ele pode abrir a hora que ele bem entender. Porém, o uso da mão de obra tem que ser regulado pela legislação e pelos acordos coletivos, pela convenção coletiva. O senhor acabou de falar sobre a questão da database, cujo mês de julho é o mês para que se façam as negociações. Já existem algumas tratativas entre ambos os sindicatos, Jorge? Normalmente a gente inicia essa negociação no mês de maio, né? Então a gente já está dentro de um trabalho que sempre foi muito importante a gente salientar aqui, Ferrari, harmonioso entre o sindicato laboral e o sindicato patronal. Eu já há muitos anos, mesmo quando não presidente do Sindilojas, sempre participei do processo de negociação com o sindicato laboral. Nós aqui sempre tivemos êxito nas nossas convenções, nunca precisou se judicializar as convenções coletivas. Nós sempre, dentro dos prazos estabelecidos, conseguimos chegar a um acordo e fechamos as convenções. Então, é importante que haja esse diálogo, que a classe patronal saiba ouvir a classe laboral, que a classe laboral entenda todas as dificuldades que a classe empresarial tem, e o comércio varejista, especialmente, passa por um processo de transformação, que com certeza a gente vai conversar na continuidade desse papo aqui, que é a questão das vendas pela internet e tudo isso, que está mexendo muito com o dia a dia das empresas, principalmente as de menor porte. Essas negociações que tratam da base salarial dos funcionários e também da parte patronal, ela é feita de forma equânime junto ao comércio? Por exemplo, supermercados, lojas, são legislações idênticas ou são separadas, Jorge? A legislação é uma só. Claro que os ramos de atividade têm as suas características. Especificidades. As especificidades. Então, claro que para os supermercados, que tem inclusive uma legislação
específica no que diz respeito a feriados, aos domingos, né? E o comércio em geral. Então, a gente tem algumas cláusulas dentro da nossa convenção coletiva específicas para os supermercados e cláusulas que são para o comércio em geral, que inclusive também para os supermercados. Me parece que também existe aí um acordo para que seja retomada uma campanha em nível de Estado, campanha de sorteio de prêmios. Queria que o senhor também falasse sobre esse quesito aqui no nosso bate-papo, Jorge. A nossa federação, o sistema FEComércio, criou uma campanha que nós entendemos de fundamental importância, que é o comércio local é legal. Então, o comércio local é legal. O ano retrasado, o sistema FEComércio iniciou todo um trabalho de conscientização pelas mídias sociais, pela imprensa, da importância do nosso consumidor comprar os seus produtos aonde mora, porque isso gera emprego, isso gera renda, isso gera retorno econômico para os municípios e para as regiões. Então, é uma campanha que tem um apelo importante, que é conscientizar as pessoas da importância de comprar na sua região, na sua cidade. A partir daí, o ano passado, a gente foi implementado uma campanha de prêmios, né? Esse ano, novamente, nós vamos fazer essa campanha de prêmios, que deverá iniciar no mês de abril até o mês de setembro, até o dia 5 de setembro, aonde vamos dar em torno de 500 mil em prêmios, provavelmente serão 3 ou 4 automóveis, 5 motos e outros pequenos prêmios, que até, inclusive, com parceria com algumas fábricas, para que realmente se estimule o nosso consumidor a comprar na sua cidade. A gente sabe, e quem está nos assistindo e nos ouvindo, tem com certeza na sua família, na sua casa, pessoas que compraram já pela Amazon, por tantas outras empresas que vendem pela internet. Isso, principalmente na classe mais jovem, vem se intensificando cada vez mais, e isso, claro, vem em prejuízo do comércio local. Então, é uma campanha que a gente espera que tenha um engajamento grande por parte dos empresários do varejo e que a gente possa divulgar isso muito para que o nosso consumidor sempre dê preferência em fazer as suas compras no comércio local. Muito bem, estamos apresentando aqui o nosso Liberdade de Expressão nesse sábado, recebendo o empresário Jorge Ronaldo Puh, que preside o Cindy Lojas Meio Oeste. Voltando a esse assunto e pegando um pouco desse gancho que você acaba de deixar para a gente, Jorge, eu lhe perguntaria quais são os principais desafios do comércio varejista, não só de hoje, né? Mas a gente já está sentindo essa diferença já há algum tempo, principalmente você inserindo a questão dos marketplaces, a questão da internet, a compra online. Além desse, quais são os principais desafios que hoje o comércio varejista, o empresário do varejo, ele tem enfrentado, Jorge? As dificuldades são em muitos setores. Essa concorrência que chega até a ser desleal em algumas circunstâncias, em função de que, como não há ainda uma regulação muito grande nessa questão das vendas online, ainda existe um processo de sonegação muito grande, de importação de produtos até com qualidade muito inferior, que só depois que o consumidor recebe o produto em casa, ele verifica de que não era bem aquilo que estava anunciado que ele recebeu. Mas aqui, falando da nossa região especificamente, também a gente vive um problema da questão da mão de obra, que não é só no comércio varejista, é de maneira geral. Hoje a gente vive, nós costumamos discutir isso nas reuniões do Cindy Lojas, um apagão de mão de obra, né? Então, isso cria uma dificuldade muito grande, porque você precisa ter um colaborador, você precisa
contratar, treinar, depois de algum tempo é que ele está preparado para para dar um retorno de produtividade para a empresa. E em função dessa falta de mão de obra, existe a consequência de rotatividade muito grande no comércio. Essas empresas, principalmente que trabalham aos domingos, que trabalham em feriados, vamos falar dos supermercados e outras lojas que têm um horário de funcionamento estendido, tem uma dificuldade ainda maior de conseguir trazer mão de obra para a sua empresa. Então, isso é uma dificuldade bastante grande que o comércio enfrenta, e isso é de maneira geral na indústria e na área de serviços. A nossa região especificamente é uma região de poucos habitantes. Nós, se pegarmos as estatísticas de 10 em 10 anos, nos últimos 30 anos, a gente não teve um crescimento demográfico que fizesse frente às vagas de emprego que surgiram. Então, isso é um gargalo que a gente tem. Também falando especificamente de Joaçaba, a questão do preço da locação, ele é bastante alto, né? Então, isso também dificulta especialmente para as pequenas empresas. A gente vê hoje, infelizmente, em Joaçaba, um número expressivo de salas comerciais fechadas, né? Que muito é em função de que o empreendedor também ele tem dificuldade de abrir o seu negócio já com um custo de aluguel e juntamente com todos os demais é muito alto, e aí o empreendedor fica realmente com dificuldade de abrir o seu negócio, e muitos até têm que fechar, que não conseguem manter a sua empresa. O senhor trouxe vários fatores aqui que corroboram realmente com essa crise de mão de obra que nós temos visto hoje. Mas há quem diga também, Jorge, nos bastidores e nas conversas, de que um dos motivos também desta falta de mão de obra é que cerca de 94 milhões de brasileiros recebem benefícios sociais do governo federal. Isso gira em torno de 40 a 50 milhões de pessoas. E todos sabemos que essas pessoas, ao receberem esses benefícios, elas não podem ter uma ligação formal com uma empresa. O senhor acredita que isso também deve ser um fator preponderante para a falta de mão de obra? Sem dúvida que isso se soma às demais situações, mas, claro, hoje quem está no Bolsa Família, ele não tem muito interesse em sair fora dessa situação que ele está, que é muito confortável, mensalmente recebe um valor X, mas para que isso aconteça, ele não tem que estar vinculado formalmente a atividade nenhuma. Isso leva à informalidade. Então, hoje, nós temos também um número até que expressivo de pessoas trabalhando na informalidade em função de estar tendo um benefício do governo. Então, isso são políticas que precisam ser revistas, que precisam ser melhor normatizadas. Acho que é importante que as pessoas que estejam sem emprego sejam obrigadas a qualificar-se, e depois de qualificar-se, tem que procurar um emprego. Emprego tem. Hoje a gente vê, principalmente na área industrial, se nós pegarmos os frigoríficos aqui da nossa região, seja Joaçaba, Erval do Oeste, Capinzal, Campos Novos, o número de venezuelanos, de haitianos que estão trabalhando nessas indústrias. Hoje, se todos os venezuelanos voltarem, se parte dos haitianos voltarem, vão ter setores da nossa indústria, principalmente do agro, que vão ter um colapso, né? Então, isso é uma coisa muito, muito séria, né? E que a gente precisa enfrentar isso, tentar, de alguma forma, encaminhar soluções para que a gente possa
primeiro aproveitar essa mão de obra que nós temos aqui no Brasil, que estão vivendo do tal do Bolsa Família, inseri-las no mercado de trabalho para que a gente possa ter um desenvolvimento. E claro, né, Ferrari, que é importante que a gente sempre coloque que aonde não tem gente, não tem consumo. Então, por mais que alguns tenham a ideia, não vamos construir casa popular, porque daí vai vir pobre para cá, aí se vem pobre eu tenho que dar creche, eu tenho que ter mais posto de saúde, isso tem um custo para os municípios, mas se não tiver gente, essa pessoa, por pouco que ganhe, ela vai, tudo que ela ganha, eu sempre digo que quem trabalha numa empresa e ganha 2, 3 mil reais, eles não aplicam o dinheiro no banco, eles consomem, eles gastam aquilo no município. Então, se nós tivermos pessoas, mão de obra o mais qualificada possível, nós vamos ter consumo, vamos ter retorno de ICMS, vamos ter movimento econômico na nossa cidade. Então, é importante que você tenha gente, senão nós vamos diminuir o consumo. Joaçaba é a segunda cidade em renda per capita do estado de Santa Catarina, então nós temos uma qualidade de vida excelente, temos pessoas com bom poder aquisitivo, porém é um número restrito. Nós precisamos ampliar a nossa base de consumo para que a gente tenha uma perspectiva de crescimento futuro. Hoje, se uma grande empresa quiser se instalar em Joaçaba e precisar de 1.000 funcionários, não tem da onde tirar. A gente viu um mercado que abriu em Joaçaba há pouco tempo, a extrema dificuldade que teve de contratar colaboradores. Algumas empresas que iniciaram com mais de 100 funcionários estão trabalhando hoje com 70, 80, precisando de no mínimo mais 20 para completar o seu quadro, e não tem mão de obra aqui. Então, nós precisamos de gente para suprir essas vagas e, consequentemente, nós termos um processo de consumo maior. Nós aqui já sabemos, Valdo S., se nós analisarmos só um setor, Carlos, se nós pegar o sistema bancário, há 30 anos atrás, quem está nos ouvindo e nos vendo e são mais antigos como eu, lembro quantos funcionários tinha o Bradesco, quantos funcionários tinha o Itaú, quantos funcionários tinha o Banco do Brasil, quantos funcionários tinha a Caixa Econômica. Quer dizer, isso foi reduzido ao extremo. No setor público, quantos órgãos públicos nós tínhamos aqui com um número expressivo de funcionários que hoje, em função da tecnologia, isso se reduziu muito. É a Receita Federal, é a Receita Estadual e vários outros órgãos, tanto no Poder Judiciário como a nível estadual e federal, que, em função da tecnologia, reduziu o número de funcionários locais. Hoje, o trabalho home office, você pode, dependendo da atividade, trabalhar de qualquer parte do Brasil ou até do mundo. Então, isso fez com que também nós não tivéssemos um crescimento populacional e de pessoas com poder de classe média, de poder de compra. Sem contar na questão da logística da nossa região. Nós, se analisarmos de Caçador a Piratuba, todo o vale do Rio do Peixe, a nossa logística é muito ruim. Nós não temos voo diário, o acesso de estradas é tudo complicado, a 470 é uma dificuldade, a própria 282, se nós pegarmos de Campos Novos a São Miguel do Oeste, com o número de caminhões, depois a 470 para lá. Então, a logística da nossa região ficou muito ruim. Né? Bom era quando nós tínhamos o trem que passava aqui, que nós tínhamos diariamente 3 trens que circulavam de São Paulo a Rio Grande. Aqui chegamos a ter 4, 5 companhias aéreas com voos diários
aqui na nossa região, em Joaçaba. Então, isso tudo fez com que a nossa região também, no decorrer dos últimos 30 anos, tivesse um encolhimento. E isso, claro, o primeiro reflexo de tudo isso é no comércio varejista. Uhum. É o primeiro impacto de qualquer crise. É o primeiro que sente. É o lojista que sente, porque o consumo diminui. O senhor concorda, então, que nós vivemos numa região hoje estagnada do ponto de vista de desenvolvimento? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, nós vivemos numa região que, em função de todos esses fatores, ela não tem o crescimento que deveria ter, que podia ter e que teve até o final dos anos 50, metade dos anos 60. Eu lembro, em 1967, quando Joaçaba completou 50 anos, teve uma grande festa do cinquentenário de Joaçaba, nós ainda éramos a capital do Oeste. Com a mesma idade de Chapecó, nós em 1967, claro, muitos que estão nos vendo, nos ouvindo, não tinham nascido ainda, mas até ali nós éramos a capital do Oeste. Por quê? Porque nós tínhamos a ferrovia que passava aqui em Herval do Oeste, nós tínhamos, mesmo com o aeroporto não asfaltado, companhias aéreas que faziam voos normais aqui, e de lá para cá houve uma desaceleração do processo econômico, né? A nossa indústria metalmecânica, se nós analisar final dos anos 50, anos 60, Joaçaba, incluindo com Luzerna e Herval do Oeste, eram as cidades que mais produziam equipamentos agrícolas para o Brasil, para a própria América Latina. As trilhadeiras, que tinha a Famol aqui em Herval do Oeste, a Francisco Linde de Joaçaba, a Caetano Branco, que era uma grande empresa em Joaçaba, a Triton em Luzerna, que ainda está lá firme e forte, né? Então, no agronegócio, a nossa região era a região que mais produzia equipamentos. Então, a nossa metalmecânica era muito forte. A empresa Wieser e Pitter produzia peças para o Brasil inteiro. Então, assim, a gente viveu anos assim bem importantes e que houve uma desaceleração desse processo industrial por vários fatores, né? E daí essa região não teve o desenvolvimento que a gente imaginava que poderia ter. Na sua fala, a gente nota uma certa nostalgia, né? Fala do passado e fala com orgulho, porque o passado realmente trouxe grandes coisas para o município de Joaçaba e para a nossa região. Agora, é inevitável também, Jorge, compararmos Joaçaba com outros municípios que surgiram basicamente na mesma época, por exemplo, Chapecó. Vamos comparar aqui não muito longe, Concórdia, Caçador. Por que esses municípios eles obtiveram um desenvolvimento maior no seu entendimento, em detrimento de Joaçaba, que, na sua opinião e na minha também, é um município que ficou estagnado no tempo? É importante a gente sempre salientar, né, Ferrari, que Joaçaba, como dizia o nosso saudoso Cacildo Maldani, quando houve a emancipação de Luzerna, a gente teve uma reunião aqui em Joaçaba e o Cacildo disse: fique tranquilos, Joaçaba sempre será o Vaticano do meio oeste, mesmo pequena vai ter a importância como o Vaticano tem, né? Então, claro que Joaçaba, a gente não tem que só falar de dificuldades, nós temos aí a UNOESC, que é uma referência estadual, até nacional, que é um orgulho para todos nós, temos o Hospital Santa Terezinha, que faz um trabalho fantástico aí, juntamente com a universidade. Então, a área da saúde da nossa região, ela é referência, a área de serviços, hoje com o Polo Inovar, com todas as startups que estão incubadas, tanto Joaçaba como Luzerna, essa parte tecnológica está se expandindo. Ela mantém um status de qualidade de vida. É importante que a gente coloque isso, você não dá a impressão que está tudo ruim, né? Então, Joaçaba continua tendo a importância a nível regional e a nível estadual, mas se nós compararmos hoje, Concórdia tem 90 mil habitantes, Campos Novos tem mais habitantes que Joaçaba, Videira tem mais habitantes que Joaçaba, Caçador, mesmo que vive muito da questão da madeira ainda, e agora com
quando houve essa questão com os Estados Unidos, teve também uma crise, mas Joaçaba, se nós compararmos no Vale do Rio do Peixe, com Videira e Caçador, que são cidades que sempre polarizaram conosco, nós ficamos para trás. Hoje, a segunda maior cidade do Oeste é Concórdia, né? Hoje, Xanxerê tem um desenvolvimento bastante grande, Xaxim também, que são municípios satélites de Chapecó, e com o crescimento que Chapecó teve, houve todo um desenvolvimento da região. Efeito dominó, né? Tu perguntou, sim, mas Joaçaba em relação aos outros, né? Chapecó, lá nos anos 60, se criou a Secretaria do Oeste, que foi uma sacada bem importante, que se criou lá um elo de ligação com o governo do Estado, em função da distância, da dificuldade que se tinha de logística até Chapecó, se criou lá a Secretaria do Oeste. A partir disso, houve um carreamento de recursos maior do governo do Estado para lá, a topografia ajudou, a representatividade política aumentou naquela região, e aí o desenvolvimento acabou acontecendo de forma mais acelerada lá, não tanto quanto nós aqui, e essa questão da logística realmente prejudicou muito. Eu acho que quando se desacelerou o processo a partir do governo do Juscelino, que trouxe para o Brasil as fábricas de automóveis e de caminhões, e se desacelerou as ferrovias, houve uma desaceleração também do desenvolvimento em todo o nosso Vale do Rio do Peixe, que cresceu até aquela época em função da ferrovia. O complexo da Cibrazen, que tinha aqui em Erval do Oeste, né? Então, assim, Erval do Oeste era o entroncamento da ferrovia. Então, isso era uma situação que trazia o desenvolvimento para cá, né? E no decorrer desses anos todos, isso ficou um pouco para trás. Muito bem, lembrando mais uma vez que nós estamos apresentando aqui o nosso Liberdade de Expressão, programa que vai ao ar todos os sábados pela Rádio Líder. Estamos também nas redes sociais aqui da emissora, e para você que nos acompanha tanto por vídeo quanto por áudio, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui entrevistando o empresário Jorge Ronaldo Pull, que preside o Cindy Lojas. Jorge, me permita trazer um outro assunto também que você gosta muito de discutir, que é política. Vamos falar do MDB? Afinal de contas, o senhor é um MDBista raiz. Como é que o senhor viu essa questão do desembarque do MDB do governo Jorginho Melo? É uma situação complicada. O MDB, tem muitos que criticam o MDB porque sempre dizem, não, o MDB em governo, o MDB é a favor, estamos sempre juntos, né? Mas é importante, é um partido que completa esse ano 60 anos de existência, somos o único partido desde o processo da renovação, e mesmo quando foi instituído só 2 partidos, Arena e MDB, durante o regime militar, sempre brigou pela redemocratização no país, sempre procurou estar ao lado dos governos, muito mais no sentido de se manter o processo de liberdade, manter a democracia. Eu acho que isso é importante a gente sempre salientar, que o MDB ainda hoje é o grande avalista da democracia no nosso país. Em Santa Catarina, se nós analisarmos a nossa região, tanto Erval do Oeste como Joaçaba, o MDB tem um legado de gestões muito exitosas aqui nos nossos 2 municípios. A nível de Santa Catarina, para os mais antigos, como eu, que participaram, eu participei porque era secretário de administração do município de Joaçaba, quando Pedro Ivo Campos foi governador de Santa Catarina, o primeiro governador do MDB
aqui no Estado, depois no governo Paulo Afonso, depois nos governos nos 2 mandatos do Luiz Henrique da Silveira e do Eduardo Moreira, que também assumiu quando vice do Luiz Henrique, também quando vice do ex-governador de Lages, o Raimundo Colombo, né? Então, assim, o MDB sempre está tendo uma participação aqui em Santa Catarina muito ativa, diferente de alguns posicionamentos que alguns líderes a nível nacional têm. O MDB de Santa Catarina sempre foi um MDB muito ético, muito trabalhador, muito voltado ao desenvolvimento do Estado. Tínhamos, pelo que as lideranças do partido nos informam, um acordo com o governador Jorginho, e ele se pronunciou, inclusive, na imprensa, no sentido de que o MDB continuaria fazendo parte do governo e, nesse segundo mandato, se eleito fosse, teria o candidato a vice, que era o Carlos Chiodini, presidente estadual e deputado federal do MDB, que era, naquele momento, secretário da Agricultura de Santa Catarina. Houve uma mudança de entendimento, pelo que a gente sabe, do governador, onde se entendeu de que a região norte do estado é uma região importante e, em função de alguns posicionamentos de líderes nacionais do MDB, ficaria realmente uma situação um pouco constrangedora para o governador ter o MDB de vice, e isso eu acho que a gente tem que entender. Talvez a forma com que o governador descartou o MDB, por aquilo que saiu pela imprensa, por aquilo que nós ficamos sabendo, poderia ter sido diferente, né? Algumas lideranças nossas entenderam que ele não foi muito respeitoso quando anunciou pela imprensa, antes de oficializar o MDB, de que teria um outro candidato a vice. Mas o MDB continua a sua jornada. Tivemos um encontro regional há 15 dias atrás no município de Campos Novos, onde o MDB está fazendo pesquisas com seus afiliados em todo o estado. A maioria absoluta dos MDBistas entende que o MDB poderia ter candidatura própria ao governo do estado, até porque nos últimos 3 eleições o MDB só teve candidato a vice, não teve candidato de cabeça de chapa. Então, a maioria das lideranças entendem que o MDB deveria ter cabeça de chapa, ter o 15 lá na campanha. Mas é uma discussão que ainda está sendo feita. Política é a arte da conversa, é a arte do diálogo, e todo político que é inteligente tem que saber a hora de dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Então, o MDB, nesse aspecto, as suas lideranças são muito sábias e a gente precisa que haja um projeto exitoso e que o MDB participe desse projeto para que a gente possa continuar colaborando com o desenvolvimento de Santa Catarina. Dificilmente, na minha opinião pessoal, se tira a eleição do governador Jorginho Melo, que faz um trabalho que tem que ser respeitado, e nós temos que ter orgulho de ter alguém aqui da nossa região, alguém que militou aqui como vereador em Ervaldo S. e toda a sua carreira política teve como base aqui a região do Meio-Oeste, ter ele hoje como governador. Eu tive a oportunidade de fazer uma campanha eleitoral junto com o hoje governador Jorginho Melo, em 1998, onde eu fui candidato a deputado federal, ele foi candidato a deputado estadual. A dobradinha, né? Ele se elegeu deputado estadual, eu fiquei segundo suplente de deputado federal. Fizemos uma jornada, principalmente aqui na nossa região, muito bacana. Comentávamos antes dos bastidores aqui, num grande encontro político que a gente fez aqui em Ervaldo S., no antigo bailão do Arenharte ali, onde reunimos milhares de pessoas querendo ouvir o deputado que estava indo para a reeleição, o Jorginho, e nós que estamos
buscando uma vaga, já que a nossa região fazia, na época, 40 anos que não tinha mais um deputado federal. E depois, na continuação da história, o Jorginho se elegeu deputado federal, 2 legislaturas depois, então preenchendo sempre esses espaços políticos que nós acabamos deixando de ter, e o governador Jorginho sempre nos representou e acho que tem todas as credenciais para continuar como governador. Não há como tirar o mérito dele, né, dessa carreira exitosa política construída pelo político, pelo cidadão Jorginho Melo, né? Como o senhor disse mesmo, chegou a ser deputado estadual, deputado federal, chegou a senador, agora eleito governador e tem grandes propensões aí para seguir adiante. Agora, um fato positivo ainda maior para o Jorginho é que, um fato novo ontem, né, que foi o anúncio do Jorge Bornhausen, do PSD, de que a candidatura de João Rodrigues, prefeito atual de Chapecó, ela não será levada adiante. Isso facilita ainda mais o êxito do Jorginho para uma reeleição, Jorge, no seu entendimento? Olha, isso, dentro de num primeiro momento, se entende que sim. Porém, depende como as forças políticas vão se aglutinar a partir de agora. Porque o João, isso desde que ele se lançou candidato até o presente momento, ele não conseguiu agregar, politicamente falando, partidos e líderes no seu entorno. Então, talvez com a saída dele, o MDB estava em contato com o Raimundo Colombo para trazer o Raimundo Colombo para ser um possível candidato. Agora já se fala de Raimundo Colombo ser o candidato a governador, com o MDB de vice, e aí uma composição com Esperidião Amin e tal para o Senado, que pode acontecer, uma reorganização, vamos dizer assim, política, e aí termos 3 candidatos com potencial, o Jorginho, esse conjunto de partido, PSD, União Brasil, PP e MDB, e a esquerda com o Gelson Mirizio, que a gente tem que respeitar. Quando eu fui presidente da FCDL, de 95 a 2000, o Gelson Mirizio foi presidente da FACISC, tive muitos contatos com ele. Ele é um empresário que tem um bom trânsito na classe empresarial, mesmo Santa Catarina sendo um partido que demonstrou ser de direita nas últimas eleições, mas o Mirizio tem uma força política que a gente tem que respeitar. Se analisarmos as últimas eleições para presidente, no segundo turno, a esquerda fez mais de 20% dos votos aqui, quase 30% aqui em Santa Catarina. Então, são composições que se modulam de acordo com o tempo e com os interesses, que podem mudar um pouco o cenário, mas sem dúvida que o governador na minha opinião, franco favorito aí, inclusive para ganhar no primeiro turno. Muito bem, nós falamos de MDB em nível estadual e agora em nível local, Joaçaba, o MDB continua forte, se articulando, como é que está o partido? Também, na nossa região, se nós analisarmos as últimas eleições municipais, houve uma redução significativa do número de prefeitos do MDB, né? Nós tínhamos alguns municípios importantes, nós tínhamos Vaz Bonita, Catanduvas, Capinzal, Ibicaré, que eram comandados pelo MDB. Hoje nós temos Erval Velho, que é do MDB, e mais um município que não estou lembrado agora. Mas é assim, então isso deu uma enfraquecida. Se nós analisarmos há 2 legislaturas atrás, nós tínhamos um deputado estadual de Caçador, um deputado estadual de Campos Novos, um deputado estadual de Concórdia, onde todos do MDB, e isso dava uma força política aqui para nós, né? Hoje nós nos restringimos ao deputado federal Valdir Cobalcini, que é a nossa maior liderança política aqui na região, e a consequência, é claro que também vai nos municípios.
nós tínhamos um projeto na última eleição em Joaçaba, tínhamos o vice dentro da coligação com o PL, o Vilmar Zílio, que era vice do Pedrini, e tínhamos o projeto de eleger no mínimo 2 vereadores, né? Por 818 votos, se eu não me engano, a gente não conseguiu eleger o prefeito e o vice, e elegemos um vereador só, né? O Jean Causa, que atualmente é vice-presidente da Câmara, que é um jovem na política e que a gente está dentro desse processo de renovação, então trazendo uma pleia de novos filiados, e sobre a mentoria, vamos dizer assim, dos mais antigos, a gente conseguir fazer em Joaçaba uma renovação para que a gente possa ter, na próxima eleição municipal, aí, um número de candidatos a vereador com potencial de eleição de no mínimo 2 a 3 vereadores, e aí a questão da majoritária a gente ainda tem que discutir para ver se conseguimos participar de um projeto que seja exitoso, sempre pensando naquilo que a gente falou desde o início da nossa conversa aqui, que é o desenvolvimento econômico de Joaçaba e região. Eu acho que Joaçaba tem que voltar a ter esse protagonismo regional, no sentido de puxar o processo de liderança e de desenvolvimento regional. Isso também passaria pela eleição desse ano, no sentido de conseguirmos eleger um deputado estadual aqui da nossa micro-região, para que a gente tivesse, né, um elo de ligação com o poder estadual, para que a nossa região pudesse ter uma postura um pouco diferente em termos reivindicatórios, porque hoje os prefeitos, coitados, a maioria com o pires na mão, tem que ir direto no gabinete do governador, do secretário de Estado, não tem uma interlocução forte aqui da região para ir buscar recursos aqui para nós. E que pese que o governador é daqui e está naquilo que é possível, ajudando pelo que a gente acompanha pela imprensa. Muito bem, você está acompanhando o Liberdade de Expressão, esse programa que é uma produção do Departamento de Jornalismo aqui da Rádio Líder FM 107.5 e que vai ao ar todos os sábados nesse espaço, nesse horário. Grande abraço para você que nos acompanha no rádio e também para você que nos acompanha pelas redes sociais da Líder FM. Vamos falar de um assunto bastante polêmico, Jorge Ronaldo Poo, agora trazendo também esse aspecto do comércio varejista, do comércio como um todo, né? Que é a redução da jornada do trabalho, que é a tão famigerada fim da jornada 6 por 1. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, se o senhor tem informações de que essa medida ela pode trazer prejuízos para o empresário e para a sociedade como um todo. Como é que o senhor analisa essa questão, presidente do Sindlojas, como presidente do Sindlojas? Isso se nós estamos discutindo um apagão de mão de obra, e aí, no outro lado, você vai reduzir a jornada de trabalho, isso vai dificultar ainda mais. Uma coisa não casa com a outra. Uma coisa é antagônica à outra, né? Então, isso é bem complicado. É uma preocupação que a classe empresarial tem, que as nossas federações e confederações que estão mais próximas ao poder lá em Brasília têm discutido muito, e existe uma portaria do Ministério do Trabalho onde já estabeleceu algumas coisas, principalmente na questão do trabalho aos domingos. Portaria, né? 3665 de 2023. Que então, de novo, novamente foi prorrogada, né? Nós temos só o Estado do Espírito Santo que entendeu fazer uma experiência de 6 meses, e lá os mercados vão fechar os domingos. Aliás, começou agora dia 1º de março. Né? Mas é um processo de 6 meses que está sendo discutido. E a questão da redução da jornada de trabalho, que hoje é 44 horas semanais, que... a proposta é 36, né, 36 horas, né? O que a gente já está vendo uma discussão para 40 horas, né? Mas isso, sem dúvida, é um processo extremamente complexo e que nós não podemos deixar
acontecer. Quem ouviu o presidente da República num pronunciamento há pouco tempo, onde ele ressaltou da importância do trabalhador ter o tempo para estar com a sua família, o tempo para o lazer. Quer dizer, é importante que a gente sempre coloque, o empresário não é contra o trabalhador ter uma melhor qualidade de vida, não é contra o trabalhador ter o tempo necessário da convivência com a sua família, do seu lazer. Que não haja essa mudança, porque isso vai gerar um custo maior para a classe empresarial, porque há de se contratar mais gente para suprir essa redução para aquelas empresas que precisam ter o seu estabelecimento aberto em horários alternativos. Então, a gente pensa que isso pode ser discutido, mas não num ano eleitoral, e que possa isso servir como base de campanha eleitoral para alguém. Acho que é um assunto que pode ser discutido. Nós temos hoje vários setores da economia que trabalham 36 horas ou 40 horas. Todos os funcionários públicos trabalham 36 horas, a grande maioria. Nós temos os bancários que também não trabalham no sábado. Então, assim, existe, se pegar em números de trabalhadores, tem um número significativo. Tem algumas indústrias que também têm um horário um pouco diferenciado, que não trabalham no sábado, daí faz uma extensão de trabalho durante a semana. Então, assim, é um processo que a classe empresarial até aceita em discutir, porém, não nesse momento que o Brasil vive, num ano eleitoral, numa eleição que a gente imagina vai ser também muito acirrada e que possa servir para A ou B se beneficiar com isso. Então, para que se faça uma discussão serena, com todas as situações colocadas na mesa para discussão, que se faça isso num outro momento. A classe empresarial como um todo é radicalmente contra essa mudança na legislação, que, a nosso ver, vai vir em prejuízo, vai aumentar o custo das empresas, vai dificultar ainda mais a mão de obra, vai fazer com que, por exemplo, o ramo de supermercados, um número expressivo, não trabalhe mais nos domingos, porque ele não vai conseguir conciliar com o número de empregados que ele tem hoje essa redução. Ele tem que contratar mais, mas e se não tem mão de obra? Já está com dificuldade hoje. Então, isso realmente vai criar a dificuldade. A gente tem essa experiência no estado do Espírito Santo, que eles já, com essa questão de redução, com essa questão da portaria que fala do fechamento nos domingos, estão fazendo uma experiência de 6 meses dos mercados não trabalharem aos domingos, né? Que vem totalmente contra tudo aquilo que o momento do mundo se encaminha. Eu hoje, da minha casa, a qualquer hora do dia ou da noite, posso comprar pela internet. E agora a loja física é obrigada a fechar. Então, tu entra num paradoxo, de novo, Carlos, que é preocupante. Uhum. De novo, o nosso empresário, que está com o seu alvará de funcionamento, que está pagando o aluguel da sua sala, se vê cerceado de ter o seu estabelecimento aberto por falta de mão de obra, por aumento do custo de mão de obra, enquanto a concorrência está aí batendo na nossa porta, dando todas as condições de buscar esse consumidor que hoje é nosso a qualquer hora do dia ou da noite. Jorge, do ponto de vista macro da economia brasileira, o senhor está contente com o que está vendo? O senhor acha que a condução está sendo a ideal? O país que criou
24 novos impostos nesses anos, né, dessa nova administração, um imposto a cada 37 dias, segundo as estatísticas. O senhor que é do ramo contábil, como é que o senhor tem visto isso? Sem dúvida que a complexidade e os percentuais da carga tributária brasileira é alguma coisa espantosa, né? Quando a gente conversa com pessoas, principalmente da Europa e Estados Unidos, eles têm dificuldade, por isso que muitas empresas que se instalam no Brasil não conseguem manter os seus negócios aqui, principalmente no comércio, porque a burocracia e a complexidade tributária cria uma dificuldade muito grande, né? A economia macro, ela sempre funciona muito em sintonia do que acontece no mundo, né? O Brasil vive muito das commodities, então o nosso agro sempre é o que puxa todo balança comercial, o nosso processo, né? Então, ainda a gente vê o Brasil não está com a sua economia estagnada, vários setores da economia estão andando, repito, a partir do agro, a indústria, principalmente na área tecnológica, nos últimos anos vem avançando. Então, a economia como macro, se o Brasil, se os governos deixarem o empresário trabalhar, deixar o empresário ser mais livre, com certeza nós vamos dar continuidade e temos todas as condições de ter um crescimento econômico e isso gera o crescimento social e tudo, né? A questão tributária, nós estamos iniciando agora um processo de implantação da tal da reforma tributária, que esse ano de 2026 ainda é bem embrionário, né, com a criação do IBS, CBS, do IVA, né? Então, ainda é uma incógnita, né? Desburocratiza algumas coisas, ainda não está decidido qual é o percentual máximo, que vai ser 26%, 28% do todo. A partir de 2027 é que isso vai começar a ser implementado mesmo, até 2033. Então, é toda uma nova filosofia de tributação, onde sempre tem a origem de se tributar o consumo, não tributar a produção, né? Então, isso, de alguma forma, vai nos beneficiar, porque mesmo que o meu consumidor aqui compre na Amazon, quer dizer, o imposto é onde eu comprei, então na fonte. É aqui, não é lá onde vendeu. Então, isso vai, de alguma forma, equilibrar um pouco, né? Mas a forma com que mas todos os impostos vão para um lugar só e de lá vai ser distribuído para estados e municípios. Então, isso gera muita insegurança para os gestores municipais e estaduais, especialmente, que hoje o ISS vai direto na veia do município, o ICMS vai direto na veia do estado, né, e alguns outros tributos, e agora vai tudo para um lugar e dali vai ser distribuído, e isso gera, claro, uma insegurança em função de todo o histórico que a gente tem. Mas a reforma tributária, é importante colocar, ela precisava ser feita. Acho que isso foi uma ação importante e até corajosa, tanto do governo, do Poder Executivo, como do Poder Legislativo. Ela precisava ser feita. Agora, importante que se sente, que se ajuste aquilo que precisa ser ajustado. Nós, a partir de 2027, vamos ter um novo Congresso Nacional, vamos ter a eleição para o Executivo também. Pode ser que a filosofia do novo Congresso seja um pouco diferente, e algumas coisas possam alterar tanto para um lado como para o outro, e também
a nível de gestão do Executivo Federal. Então, ainda, infelizmente, a gente não tem nada que se possa hoje dizer, não, vai ser assim e não vai ter alteração nenhuma até 2033, porque até 2033 nós vamos ter ainda mais uma eleição geral a nível de presidente e Congresso Nacional, que até no final poderá ter alguma alteração. Mas era uma reforma que precisava ser feita, vai de alguma forma desburocratizar alguns setores, mas toda mudança gera uma certa preocupação. Só um dado importante, apenas para corroborar com esse tema que a gente levantou aqui, a arrecadação do governo federal em 2024 alcançou 2,6 trilhões de reais, para 2025, ano passado, 2,9. Em contrapartida, a dívida pública do país gira em torno de 10,3 trilhões. Essa é a perspectiva até o final do ano de 2026. Apenas para contribuir com o tema que a gente estava abordando aqui. Jorge, quero agradecer em nome do Departamento de Jornalismo da Rádio Líder, em nome da direção aqui da emissora, em nome do Mauro Roberto Valmóbida, dos nossos colegas, a sua presença no nosso Liberdade de Expressão deste final de semana, deste sábado. E deixo aqui à sua disposição alguns instantes para as suas considerações finais. Bom, Carlos, eu quero agradecer à Rádio Líder pelo convite, o Mauro, um amigo de longa data, o Matheus também, toda a equipe aqui da Rádio Líder, sempre tive um ótimo relacionamento com todos aqui. Para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui junto com meu amigo pessoal, Carlos Ferrari, de longa data também. Sempre é importante a gente ter essas discussões, fazer com que a nossa população tenha o conhecimento daquilo que está acontecendo, para que a gente possa cada vez mais, de forma muito madura, ter o esclarecimento e o discernimento daquilo que é bom, que é ruim, aquilo que é importante para todos nós. É um ano importante para o Brasil, temos Copa do Mundo, temos eleições, e isso faz com que a população brasileira tenha que ficar antenada para tudo aquilo que está acontecendo, sem contar as questões do mundo, né? Não vamos falar da guerra do Irã, mas isso tudo tem uma influência aqui no Brasil e é importante que as pessoas estejam atentas, porque é a partir da informação, e aqui a Rádio Líder e toda a equipe, a Jovem Pan e todo esse conglomerado aqui, procura levar a informação aos ouvintes para que eles possam entender tudo aquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil, em Santa Catarina e aqui em Erval do Oeste, Joaçaba e Luzerna, na nossa microrregião. Um grande abraço a todos. Muito bem, para você que ficou ligado conosco nas nossas redes sociais e também através do rádio, nós queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia e convidá-los para o próximo sábado para mais um Liberdade de Expressão. A todos, um bom sábado, um bom final de semana e até a semana que vem.